Oi, fala, Dani. A Marise está sem áudio. Acho que ela tem que sair, voltar ou configurar alguma coisa ali que ela não tá habilitado o áudio para ela. Tá. Eu mando uma mensagem aqui para ela no Whats. Marice, falta áudio. Pronto. Ok. Então vamos nós. Vamos começar então, gente. Uma excelente noite a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos nesta live que fala sobre mulheres e a diversidade de gêneros e corpos, que está sendo promovida pela Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito, FETEC Paraná, e o Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região. O tema dessa nossa roda de conversa, vamos dizer assim, ele tem como objetivo percebermos que nas atividades aqui do 8M, em que a gente tem todo o propósito da luta das mulheres, ah, nós tivemos uma grande evolução, né, a partir dos tempos, dos anos. Sempre falamos em equidade de gênero. Então, equilíbrio de direitos entre homens e mulheres. Mas várias outras pessoas que têm uma condição de gênero, de orientação sexual diferentes, estiveram sempre juntas na nossa luta. E muitas vezes estavam invisibilizados nesses espaços, nos espaços de trabalho, os espaços sociais, profissionais, e acreditamos que é necessário que a gente abra os olhos, reconheça, né, as pessoas que estão nessa luta, as pessoas que estão buscando seu espaço, que tem todo o seu valor e que também tem a luta delas de reconhecimento de seus corpos, de busca de dignidade, de trabalho, e que a gente busque ter a empatia e nos unirmos mais, tá? Respeitando, não fazendo aquelas comentários que podem ferir sentimentos, né? Nos colocando em algo realmente mais encorpado, verdadeiro do que é ser mulher, né? Hoje é um dia também em que a gente tem a lembrança da morte de Marielle Franco, né? São 6 anos, e ela também representou uma militante fortíssima nessa luta, né? Uma pessoa do LGBTQIA+, e que muito nos representa também. Algumas pessoas que eu convidei pessoalmente disseram que não podiam estar porque estão nessa atividade que está acontecendo no país todo, de relembrar Marielle, tá? E eu queria também comentar que a nossa terceira convidada, tá, a Isabelle Belmonte, teve uma emergência pela manhã, mandou mensagem e não pôde se fazer presente. Então, a gente lamenta, claro, porque tem uma pessoa que agrega bastante informação, especialmente aos direitos, mas emergências acontecem e a gente está o tempo todo com resiliência para mudar situações, né? E, enfim, vamos conduzir aqui o nosso encontro, a nossa fala, com a presença de duas pessoas maravilhosas, né? Que eu já vou fazer aqui uma apresentação inicial, depois elas podem ter a gentileza de complementar, e que são, eu vou colocar aqui, ó, a doutora Mirtes Fontes, que é psicóloga, especialista em saúde mental, atualmente gestora da equipe de saúde ocupacional da CACI, formada há 27 anos, sendo 18 anos dedicados à saúde na CACI, né? E ela também fez parte ali do grupo Dignidade, aqui, ó, deixa eu ver, trabalhou no projeto Hora, que é a Guarda Fiocruz, com o grupo Dignidade, e também foi consultora do Ministério da Saúde para as políticas de HIV e AIDS, tá? E a nossa outra convidada é a Érica Gabriele, mulher trans, ativista,
ex-delegado sindical, né? Nossa colega do bebê, e que também tem toda uma história, um relato para nos compartilhar. Certo? Vamos abrir as falas. Doutora Mirtes? Boa noite Boa a noite. Boa todas, noite. todos e todes. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, cacheados. Eu uso óculos. Eu estou vestindo uma blusa preta e uma saia jeans. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com vocês sobre um tema que toca muito meu coração, né? Sou psicóloga, e assim, os meus principais interesses, né? É a saúde, a sexualidade humana e a saúde mental. E quando a Sinara me convidou para falar sobre esse tema, né? Acho que o meu lugar de fala enquanto mulher cis, né, tem mais pertinência por conta de eu ter a experiência, né, de ter trabalhado com essa população LGBTQIA+, já há bastante tempo, tendo iniciado a minha vida profissional na Secretaria de Saúde, né, no COA, não sei se todos conhecem, né, o Centro de Orientação e Aconselhamento em IST e AIDS, e aí tive também o prazer de trabalhar em conjunto com com o Grupo Dignidade, mas também com todas as ONGs que trabalham, né, na luta pelos direitos humanos de pessoas, né, LGBTQIA+. E falar sobre isso, então, me aquece bastante o coração, porque trazer, assim, essa ideia, né, da pluralidade que é ser o ser, né, a diversidade que é o ser, eu acho que é um momento propício, nós temos um terreno fértil para falar sobre isso agora, né, e é necessário. Então, vou passar a palavra para a Érica se apresentar. Boa noite a todos, todes e todas. Meu nome é Érica Gabriele, sou funcionária do Banco do Brasil, participo do Conselho de Usuários da CACI, tá? Secretariando a Tânia, e já fui ex-delegada sindical, né? E agora estou concorrendo aí à nova chapa para delegada de base do Sindicato dos Bancários e Região Metropolitana de Curitiba, tá? É, Sou mulher branca, fazer minha descrição igual a Mirce falou, né? Estou usando um vestido de fundo amarelo, floridos, né? Essa é minha vestimenta. Eu não tenho problema nenhum, tá? Até prefiro ter esse nome, a Érica Trans, tá? Tem pessoas que não gostam, mas eu não tenho problema nenhum, porque eu quero que as pessoas saibam que a trans, nós trans, podemos estar em qualquer lugar. Então eu não quero, eu quero ser um exemplo para as pessoas, tá? Sim, pode ser trans, pode ser delegado, pode ser conselheiro, pode ser bancária, pode ser médica, pode ser juíza, pode ser, sim, deputada federal, senador e presidente desse Brasil, tá? Então, assim, não tem problema nenhum, carrego comigo e com orgulho, sim, sou trans. Obrigado, gente. Quero agradecer também o convite aí, estou muito honrada de participar. É minha primeira live pós a transição. Então, esse mês está sendo um mês muito especial para mim, que foi o primeiro ano, né, de estar mulher, né, de ser trans, ser essa mulher trans após minha transição. Tem muita coisa bacana acontecendo. É o convite da live, minha primeira live. Amanhã também eu vou receber uma homenagem na Câmara, tá? Lá dos vereadores de Curitiba. Quem puder prestigiar, ficaria muito feliz em encontrar vocês lá também. Então, esse mês está sendo um mês de muita coisa bacana acontecendo. E agradeço a Deus, né, que sempre está me abençoando, me acompanhando, né? Acredito, sou cristã também. Eu acredito no amor. E Deus nos ama, nos vê como filhos, nos vê como iguais, né? E cabe a Ele o julgamento, o dia do julgamento, né? Então, vamos plantar mais amor, mais respeito e ser feliz. A vida se torna muito mais leve quando há amor e respeito ao próximo, tá bom? Obrigada, gente.
Bom, então vamos lá falar um pouquinho, né, sobre. A gente pensou aqui num bate-papo, tá, gente? A gente não quer. A gente até poderia fazer uma palestra, né, orientativa, explicativa, de entendimento, de aprendizagem, né? Mas o que eu falei tanto para a Sinara quanto para a Érica, né? Conhecimento está disponível. Né? Se você for pesquisar, o conhecimento está disponível, né? Claro, a gente tem que saber aonde procurar, mas ele está lá para a gente buscar, né? Então, basta que a gente tenha vontade para isso. O que a gente quer trazer hoje aqui nessa troca de ideias, né? Nessa roda de conversa, é falar um pouquinho daquilo que nos toca, né? Daquilo que é do nosso sentimento, daquilo que é da nossa existência. E aí eu começo trazendo para vocês, né, que antes de falar de conceitos, siglas, tal, eu queria que vocês parassem um pouquinho para pensar, né, para pensar naquilo que nos torna humanos, né? O que nos torna humanos? O que nos torna humanos? Quem quer arriscar aí? O que torna a gente humano? Vamos lá, gente, não tem resposta errada, não. Pode falar. Estão sem coragem. Mas até o final da. Posso falar, então? Já que ninguém Claro! tem coragem. Muito bem, muito bem. Apareceu Vamos uma lá. corajosa! Boa Ótimo. noite, pessoal. Eu acho que o que nos torna humanos, hum, puxa vida, eu ia falar o que é a capacidade de amar, né? Mas os bichinhos também amam a gente, né? Um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, né? Agora eu fiquei sem resposta. Pensando melhor, né? O afeto, né? O amor, um animal também demonstra, né? Eu acho que é o pensamento, né? É o pensamento, a razão, né? Acho que isso nos torna humanos, né? E aí, gente, quem mais? Muito obrigada, viu, pela participação. Mirtes, é Tânia, vou falar. Eu só fechei aqui Ótimo. minha câmera porque eu estou no celular e aí fica muito ruim, eu perco o som. Eu acho que o que nos torna humanos é quando a gente consegue chorar a dor do outro, quando a gente consegue sentir a dor do outro, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, quando a gente consegue estender a mão e abraçar alguém. Acho que isso nos torna humanos, né? Isso é ser humano. E tem muitas outras coisas, né? Como ela disse, amar, os animais amam. E, teoricamente, eles são irracionais. Mas não são, não. Eles são muito mais racionais que muito ser humano que está por aí, né? Então, o amor, o sentimento, o sentir a dor do outro, acho que é o principal, né? O se incomodar com a dor do outro, eu acho que é o que mais nos torna humanos. Muito obrigada, Tânia. Cristina, né, que falou também. Muito obrigada, meninas. E é isso, né, gente? O que nos torna humanos é a nossa capacidade de sentir, de demonstrar o nosso sentimento e entender o sentimento do outro e respeitar. Então, eu queria trazer esse conceito de humanidade para a gente e esse conceito de respeito, né? Antes de falar de qualquer tema que a gente vai abordar, acho que a gente pensar que somos humanos, que somos diferentes e que nós todos merecemos respeito. Merecemos respeito. Acho que é assim que a gente precisa começar, né? E aí, quando a gente pensa em merecer respeito, a gente pensa também em empatia, né?
como é que a Tânia trouxe muito bem assim, ó, como é que eu consigo sentir a dor do outro, né? Como é que eu sinto a dor do outro, né? Não é quando eu me coloco só no lugar do outro, é quando eu consigo realmente escutar a dor do outro e entender que com valores e crenças diferentes da minha, esse sofrimento é desta pessoa e merece ser escutada e ser respeitado, né? É, e é, e é por essa questão que eu gostaria de trazer, né, que nós mulheres, nós temos mais vulnerabilidade do que os homens. A gente está falando aqui de um conceito é, de gênero, né, de homem e mulher. A gente vai ampliar um pouquinho sobre isso, mas nós todos, todas e todes, né, dentro desta classificação de homem e mulher, a mulher é mais vulnerável que o homem. E aí eu pergunto para vocês, o que é ser mulher? O que é ser mulher? Pode ser com uma palavrinha só, gente. O que é ser mulher? Tem bastante mulher na live aí que eu vi. Como é que como é que vocês se julgam mulheres? Como é que vocês se consideram mulheres? O que é ser mulher? Quem não quiser falar pode escrever também. Ser mulher é cuidar. Cuidar. O cuidado, eu acho que é uma das principais coisas que a mulher faz, cuidar do outro, de si, da casa, do trabalho, das pessoas, da família, é cuidar, cuidar. O que mais? Eu acho que, como você mesmo disse, né, que as mulheres são um pouco mais sensíveis, eu acho que essa sensibilidade é o que mais caracteriza a mulher, né? Se bem que tem muitos homens muito sensíveis também, que conseguem se colocar no lugar do outro, ser empático, né? Ser simpático, né? E entender a dor do outro, né? Mas, assim, eu acho que essa característica é um pouco mais forte nas mulheres. Ok. Alguém colocou ali no chat também que ser mulher é ser suporte. Se alguém mais colocou alguma coisa, ser mulher é um porto seguro, né? E aí, gente, quando a gente vai fazer esse conceito, né? Quando a gente vai conceituar o que é ser mulher, para cada um, para cada uma, para cada um de vocês, vocês vão ter um conceito próprio do que é ser mulher. Isso quer dizer que, se é um conceito próprio, se é um conceito que a gente pode nomear de diversas formas, quer dizer que ser mulher é construído socialmente. Então, ser mulher, não existe uma definição para ser mulher. Ser mulher é construído socialmente. Tudo que vocês falaram, ser porto seguro, ser cuidadora, ser sensível, não é o que esperam de nós? Não é aquilo que foi construído socialmente ao longo do tempo sobre ser mulher? Né? E nós, mulheres, nós, sociedade, a gente vai acolhendo aquilo que se espera de um gênero masculino e de um gênero feminino, e vamos tomando isso como verdade, e a partir disso a gente vai vivendo, né, de acordo com esse conceito que é construído socialmente. Né? Então, eu queria trazer essa ideia da construção social de gênero, né, de que ser mulher e ser homem é uma construção social, para que a gente comece a fazer uma conceituação importante. Né? Eu sou uma mulher cisgênero. Eu comecei a minha apresentação, na minha descrição, eu falei, eu sou uma mulher cisgênero. O que quer dizer ser uma mulher cisgênero? O que quer dizer ser um homem cisgênero? Cis quer dizer a pessoa que, ao nascer, tinha o sexo. No meu caso, eu nasci quando o, o médico me tirou lá da barriga da minha mamãe, olhou lá, tinha uma vagina e ele falou
é uma mulher. E eu, ao longo do tempo do meu desenvolvimento, eu entendi que eu era mulher. Eu consegui me entender nesse corpo biologicamente considerado feminino como mulher. Então, o meu corpo biológico está de acordo com a minha identidade de gênero. Como eu me entendo neste mundo? Eu me entendo como mulher, tá? Então, eu sou uma mulher cis. O que é uma mulher transgênero? É uma mulher que, ao nascer, o corpo biológico era um homem, mas no decorrer do desenvolvimento da sua vida, se entendeu, se identificou com uma mulher. Né? E aí a gente entra, então, nesse conceito de identidade de gênero. O que é identidade de gênero? Identidade de gênero é como eu me reconheço dentro desse mundo binário que a gente tem, homem e mulher. Então, eu, Mirtes, me reconheço como mulher. A Érica se reconhece como mulher, né? A Sinara se reconhece como mulher. A Tânia se reconhece como mulher, né? E aí a gente vai ter outros participantes na live que vão se reconhecer. Isso pode estar de acordo com o seu corpo físico, corpo biológico ou não. E aí, gente, é muito comum as pessoas confundirem, né? Fazerem uma mistura, né? Como é que pode uma mulher cis, né, gênero, ela normalmente se espera que ela seja uma mulher heterossexual. E aí a gente entra em um outro conceito, né? Que é a orientação sexual. E aí, para a gente conseguir distinguir isso, porque isso daria uma aula por si só, tá, gente? Eu estou falando de uma maneira bem simples, bem básica, mas é uma aula bem complexa, tá? Mas o que a gente quer dizer de orientação sexual? Orientação sexual é por quem meu coraçãozinho bate, por quem eu olho para aquela pessoa e eu consigo me apaixonar, eu consigo me interessar afetivamente por esta pessoa. Então, eu sou uma mulher cisgênero, de orientação bissexual. Então, o que é ser bissexual? Ser bissexual é uma pessoa que se interessa pelos dois gêneros. Pode se relacionar com homem e pode se relacionar afetivamente como mulher, com mulher. Uma mulher trans, necessariamente a orientação dela será heterossexual? Não. Uma mulher trans, ela pode ser heterossexual, ela pode ser bissexual, como ela pode ser homossexual, tá? E aí, gente, por que é importante a gente fazer essa distinção, né, desses conceitos, para que a gente possa começar a entender a diversidade que é a sexualidade humana, né? E aí começa com a questão de gênero, né, da identificação de que se eu me identifico com o masculino ou com o feminino, e aí a gente vai entrar numa sigla, né, que a gente queria trazer também, né, para fazer esse letramento, de várias possibilidades, né, e até das possibilidades de pessoas que não se identificam nem com a, o masculino e nem com o feminino, né, que são os não binários. Érica, por enquanto está tudo bem, estou falando direitinho, você quer complementar alguma coisa? Não, tá perfeito. É isso mesmo. Ótimo. Tá, muito obrigada, querida. Se você quiser complementar, você sabe que é seu lugar de fala, você pode me interromper a qualquer momento, né? E aí, a outra coisa que às vezes as pessoas se confundem, né? Para você ser considerado uma mulher trans, necessariamente você precisa estar vestida como uma mulher? Você precisa se expressar como uma mulher? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu posso me considerar mulher e a minha expressão de gênero,
né? Como eu me expresso, como é que o mundo me vê, como é que ele vai me enxergar, a minha expressão de gênero pode ser diferente. Eu posso me vestir como a maioria dos homens se vestem, como a maioria das mulheres se vestem, ou eu posso me vestir neutramente, que as pessoas não conseguem identificar pela minha expressão de gênero qual gênero eu tenho. Então, esses 3 conceitos básicos para a gente falar um pouquinho, e aí eu vou pedir ajuda, eu acho que a Sinara está ali como nossa apoiadora, se tiver alguma coisa no chat que eu não estou conseguindo ver, alguma pergunta que ela me sinalize, porque eu já estou naquela fase, né, gente, já tenho 52 anos, então, para eu enxergar a letrinha pequena, eu tenho que chegar bem perto, não vai ficar bonito na câmera, Tá então, certo, doutora Mites. daí... Eu também estou nessa mesma situação. Estou aqui numa live que meu marido trabalha em home office e Uhum. eu acredito que ele, como ele coloca muita coisa, põe antivírus. Eu sei que eu caí aqui, voltei, mas não visualizei nenhuma pergunta. Mas a Ah, gente tem mais um apoio que é o Flávio. Flávio, se tiver alguma contribuição aqui também no chat, quiser nos avisar, porque a gente está deixando isso, o nosso modelo mais tranquilo, assim, de exposição, comentários, né, para isso, ficar mais dinâmico, como é isso. realmente uma proposta de roda de conversa. Mais fluido, né? Para a gente poder Flá- ter essa Isso, fluido, tranquilidade, né? exatamente. Não sei, Flávio visualiza algum comentário? Porque quando eu Não, retornei agora não vi nada. o último comentário foi o seu, Sinar, tá Ah, tranquilo. então. E a Mirtz já pegou quem jogou ali no ar também, tá tranquilo. Ah, Então, perfeito. Então tá perfeito, bem. perfeito. Então, a gente já falou, né, dessa questão da humanidade, da questão do respeito. A gente já fez uma diferenciação de identidade, identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero. A gente já conseguiu conceituar o que é uma pessoa cis, o que é uma pessoa trans. E aí a gente precisa falar um pouquinho, né, o que a gente chama de letramento, é, sobre a sigla LGBTQIA+. E aí vocês vão falar para mim, Mirtz, mas já não é mais LGBTQIA+. Não é. E se a gente for colocar todas as letras que compõem esta sigla, a gente vai ficar aqui na live mais umas 2 horas, né? Porque é bastante complexa. Mas o que eu queria trazer para vocês, que é importante, né? Quem é um pouquinho mais, quem passou dos 30, dos 40, vai lembrar da nossa primeira sigla, que era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, né? Lembro. E aí, uma coisa que eu, assim, né, eu estudando para poder conversar com vocês, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que nesta época, por que que era importante ter gays, lésbicas e simpatizantes? Porque era muito mais comum as pessoas não apoiarem as causas de gays e lésbicas do que hoje, né? Então precisava incluir os simpatizantes, porque os simpatizantes eram um grupo pequeno de pessoas que realmente apoiavam as causas gays e das lésbicas, né? E aí foi mudando com o tempo, e a princípio a causa começava como GLS, porque o número de gays era maior e mais ativista do que as mulheres lésbicas, né? E aí passa um tempo, a gente passa para essa sigla que é a LGBT, né? Era uma sigla que contemplava lésbicas, e aí a ideia de colocar o L na frente foi justamente por conta da vulnerabilidade feminina, né? As mulheres lésbicas, para essas mulheres nesta época, ainda não havia políticas públicas de cuidado em saúde para elas, como já havia para os homens gays. E aí essa sigla começou com L para dar visibilidade para as mulheres lésbicas, né? Então era LGBT, L de lésbicas, tá? B, de bissexuais, é, gays, bissexuais e transexuais, né? Por que que a sigla foi aumentando com o tempo? Porque LGBT já não dava conta de mensurar
todas as possibilidades que havia de entendimento da sua condição ou de gênero, de identidade de gênero, ou de orientação sexual, né? Então, essa sigla, ela traz um misto, né, de identidade de gênero e de orientação sexual. Então, a gente está falando de orientação sexual, que é homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade. E aí a gente vai falar de identidade de gênero, né? E aí a gente vai falar de pessoas transgêneros, e a gente vai falar de pessoas intersexo, a gente vai falar de pessoas assexuais, né? Então, essa sigla, gente, ela é representativa justamente porque esta população é mais vulnerável do que a maioria da população, né? É uma minoria mais vulnerável, porque não é atendida nos seus direitos básicos. E quando a gente está falando de atendimento de direito básico, e aí talvez a Érica vá trazer mais informação sobre isso, né? De fatos reais, o quanto as pessoas que têm um gênero diferente, uma pessoa que tem uma sexualidade diferente daquilo que a gente chama que está dentro da heteronormatividade, né? Aquilo que é previsto dentro de uma cultura machista, misógina, né, excludente, heteronormativa, o quanto essas pessoas sofrem por não terem os seus direitos atendidos, né? A gente ia ter uma colega que ia falar bastante de direito, mas aí eu estou trazendo um pouquinho disso, né? Por que que a gente precisa construir políticas públicas para esse público LGBTQIA+, né? Porque é um público que não tem seus direitos mínimos respeitados, né? E aí a gente quando a gente está falando de igualdade, né, a gente escuta, e no mês da mulher, a gente escutou também algumas piadinhas, né? Ah, quando é o dia do homem, né? Por que que não tem dia do homem, né? Então, queridos, queridas e querides, não tem dia do homem porque o homem não precisa de reparação histórica. Quem precisa de reparação histórica é a mulher, né? É a mulher que sofre violência só por ser mulher. Só por ser mulher a gente é morta. Então, por isso que a gente precisa de um Dia Internacional da Mulher, e por isso que para o homem não tem, né? Ninguém é morto por ser homem, né? As mulheres são mortas simplesmente por serem mulheres, e isso já nos torna mais vulneráveis, né? Se você perguntar para qualquer mulher, de qualquer idade, se ela se sente segura em sair sozinha, não importa a hora, não importa o local, as mulheres não se sentem seguras, né? Então, ser mulher já é uma condição de vulnerabilidade. E aí a gente vai ampliando essa vulnerabilidade a partir do momento que a gente vai avaliando privilégios, né? Uma mulher branca tem mais privilégios do que uma mulher negra. Então, obviamente, uma mulher negra ela tem mais vulnerabilidades do que uma mulher branca. E é óbvio que então a gente precisa pensar em políticas públicas específicas para as mulheres negras, e aí a gente vai para as mulheres trans e para as mulheres trans negras, né? Que a classificação de vulnerabilidade, e isso, gente, é muito interessante, ao mesmo tempo que é interessante olhar essas pesquisas, também nos traz à tona, né, o quanto os conceitos, né, de gênero e de raça, eles se conversam, né, a gente não pode tirar isso da nossa visão, porque as mulheres, né, negras e transexuais, ou lésbicas, né, ou as mulheres travestis, o quanto de violência que elas sofrem todos os dias, todos os dias. Então, pensar no respeito para o ser humano é olhar para o ser humano com equidade. E quando a gente está falando de equidade, é mais do que igualdade. Né? É mais do que igualdade. Porque o conceito de igualdade serviria se todos nós estivéssemos no mesmo ponto, partíssemos do mesmo ponto, mas nós não partimos do mesmo ponto.
né? Os homens partem de um ponto, né? E as mulheres partem de um ponto bem inferior a isso, né? Porque durante anos, né? E a gente nem é tão antigo isso, a gente não podia votar. Para a gente ter conta no banco, nosso marido tinha que assinar. Imagina quem não tinha marido, né? A gente não poderia, uma mulher divorciada não tinha os seus direitos, né? Então, veja, nem faz tanto tempo assim. Então, a gente não parte do mesmo ponto, né? Para que a gente tenha igualdade, a gente deveria partir do mesmo ponto, mas isso não acontece. A gente parte de pontos diferentes e nós temos necessidades diferentes. Para encontrar a igualdade, nós temos que alcançar primeiro a equidade, as necessidades que essas pessoas precisam, né? E aí aqui a gente está para falar especialmente das mulheres, e aí um recorte especial para as mulheres trans, né? E já terminando a minha fala, que eu sei que eu já me estendi, né? Tem muita coisa que eu queria ter falado e não falei, mas assim, espero ter passado aí um pouquinho dessa troca, e desse conceito, mas uma coisa que me tocou muito o coração esses dias, né? Eu não sei se vocês sabem, né? A Érica nos apoia num projeto que a Cassi está desenvolvendo, né? E numa das reuniões, né, ela trouxe essa questão muito forte, né? O quanto as mulheres trans, elas não são incluídas, né, como mulheres no Dia Internacional da Mulher. E isso tocou meu coração profundamente, não só porque a Érica é uma amiga, além de ser uma pessoa que contribui lá com a Cassi, eu já considero ela minha amiga, mas porque eu pensei em todas as mulheres trans que eu conheço, que são mulheres incríveis, que estão numa luta diária, né, para ter os seus direitos assistidos, né, não ter esse reconhecimento, né, é o tempo todo uma cultura machista, misógina, né, nos negando o direito de ser quem a gente quer ser, né? Então, se eu posso concluir a minha fala, eu gostaria de concluir que o que é ser mulher? O que é ser mulher é ser o que a gente quer ser, porque é da nossa escolha e não cabe a ninguém julgar, né? Não cabe ninguém a julgar a minha escolha, a minha sexualidade, a escolha da Érica, a sexualidade da Érica, a identidade de gênero da Érica, né? Porque isso cabe a cada um, né? E aí que eu penso que o conceito de humanidade ele se torna muito forte. E aí eu vou deixar dois pensadores importantes, né? Que sabe que todo professor chique sempre coloca uma referência, né? Mas como eu não sou muito chique, eu sou do povo, a minha referência é Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Se a gente aprender a amar as pessoas como se não houvesse amanhã, o mundo seria melhor. E aí eu vou trazer o conceito também de um profeta aí um pouco mais conhecido, que é Jesus, né? Que fala para a gente que a gente precisa amar a outra pessoa como a gente se ama e como a gente ama a Deus. Então, tirando toda a questão da religiosidade, da questão, todas as religiões que eu conheço, elas pregam o amor. Né? Então, o amor é o sentimento mais importante, né? Se a gente aprender a olhar as pessoas com amor, a gente vai conseguir aceitar as pessoas como elas decidiram ser, como elas optaram, não pela opção de, eu escolhi ser isso, a opção de assumir quem de fato elas são, de colocar, de dar a cara a tapa, de escolher se mostrar para o mundo do jeito que elas são, que a gente possa ter esse direito de nos mostrar como somos, do jeito que somos e não sermos criticadas por isso, né? Agradeço, fico à disposição aí para a gente continuar no debate e passo a palavra para minha amiga Érica, que está linda, por sinal, loiríssima. Obrigada. Obrigada, doutora Birtes, muito obrigada. Que Érica, a palavra é aula, sua. que aula, Mix, que letramento, hein? Fico impressionadas, hein? Parabéns, muito lindo. Explicou tudo certinho. Você é show, você sabe que eu te amo, hein? Ó, te admiro demais, você sabe disso. Gente, então antes de começar minha fala, eu tenho um propósito de vida, tá? Que é ensinar as pessoas a amar.
tá? Eu já vou falar por que que eu repito isso, logo vocês vão saber. Eu acho que a gente tem que amar os nossos filhos, os nossos primos, tá? Você que é pai, você que é mãe, ame e respeita seu filho LGBT. Você que é tia, ame e respeita o seu sobrinho LGBT. Você que é primo, ame e respeita a sua prima e o seu primo LGBT. Vocês não fazem ideia o quanto faz a diferença a gente ser amada. É muito triste ser rejeitada, tá? Então, ao final dessa live, eu quero deixar um pedido para todos vocês, que vocês assumam esse compromisso comigo, tá? Abracem seus filhos e digam o quanto vocês o amam e quantos eles são importantes para vocês, né? Filhos são continuidade da vida do pai, de uma mãe, né? Você que tem um sobrinho, uma sobrinha, também um primo, faça isso também. Isso é muito importante para a gente, tá? O amor, o carinho, o abraço faz uma diferença enorme na vida da gente. Bom, eu vou começar com um número muito triste, né? A população trans tem em média 35 anos de existência, tá? Eu sempre falo que eu sou uma privilegiada, que eu estou com quase 50, tenho um emprego bom que eu agradeço todo dia a Deus, agradeço mesmo com muita força, porque eu sou uma privilegiada, não precisei ir para a rua, gente, para viver, entendeu? Eu tive condições de estudar em escola pública, tá? Eu nasci de família humilde, mas eu tinha sonhos e eu corri atrás deles. Nem todas têm essa oportunidade. Às vezes elas param no meio do caminho e eu fui uma privilegiada, por isso que eu agradeço sempre, tá? Outra curiosidade que é importante a gente saber, além do letramento, que eu sempre falo, eu respeito a comunidade cisgênero, eles não têm obrigação de entender todas essas siglas, toda essa questão de identidade, orientação, expressão de gênero, mas assim, tenho curiosidade de conhecer um pouquinho, sabe? É, o que que é todo esse letramento, sabe? Se vocês tiverem dúvida, estou à disposição também, a gente pode conversar, eu explico, tenho paciência. Eu acho que ninguém tem a obrigação de saber tudo, mas nós precisamos conhecer, respeitar, tá? Uma questão que eu quero trazer um número para vocês também, bem importante, e é uma coisa que me deixa muito triste, tá? O Brasil é o país que mais consome pornografia trans. E a gente cansa de ser vista como um fetiche, como objeto, tá? Então fica um recado. O Brasil é o país que mais mata trans também. É engraçado, né, essa dicotomia, né? A pessoa que mais consome é a pessoa que mais mata. Então a gente tem que fazer essa reflexão, algo está errado aí, né? Então, bom, eu vou falar um pouquinho de mim, eu vou falar um pouquinho sobre meus sentimentos, sobre minha trajetória e sobre minha família, tá? A trajetória não é fácil, tá? A gente tem que ter muita coragem para tudo, para enfrentar a sociedade, para enfrentar o julgamento, para enfrentar a família, né? Para enfrentar o trabalho, né? Tudo isso, a escola. Então a gente tem que ter assim uma decisão muito forte, porque a gente sabe que a trajetória vai estar cheia de pedras e a gente vai ter que pegar e seguir em frente com o caminho, né? Eu não pretendo voltar atrás, estou me sentindo muito bem, muito realizado, muito feliz. Eu acho que ser mulher, eu não quis falar naquele momento, mas para mim é ser poderosa, entendeu? É um sentimento muito gostoso. Então, mulheres sintam-se poderosas, sim, a gente pode, né? E a gente tem que seguir em frente, porque eu vejo que mulher, assim como o exemplo da minha mãe, das minhas irmãs, sempre lutaram muito com unhas e dentes para criar suas filhas e seus filhos, entendeu? Então eu vejo assim, mulher tem poder. Quando ela quer, ela faz acontecer, né? Então, um pouco da minha trajetória. Eu nasci em 1976, tá? Então eu não sou dessa época aqui, eu já sou do lado passado, não sou tão novinha. Na minha época era mais difícil você ser uma pessoa transexual, né? Hoje eu não vou dizer que seja fácil, mas é menos difícil do que no passado, né? Meus pais nunca me aceitaram, eu sempre fui uma criança viada, tá? Então, vou falar aqui abertamente para vocês. Então, a minha mãe sempre me reprimiu, sempre me bateu, sempre me deixou de castigo, né?
Eu fui uma criança que apanhei na escola por ser essa criança viada, tá? Isso não é fácil, tá? Sofri, sim, né? Homofobia, apanhei de ficar com o olho roxo, tá? Na escola ninguém fez nada, a orientadora e a diretora não fez nada, tá? E passou por isso. E eu tive que estar lá no outro dia na escola, olho roxo. Apanhei na rua também, entendeu? Por ser uma criança viada. Então, assim, vem se somando tudo isso, a família reprime. Por isso que na minha fala inicial, eu pedi para você que é pai, você que é mãe, olhe para o teu filho com carinho, veja ele como um ser humano e não como um sexo biológico. Se Deus colocou na sua vida um menino, é para você amar esse menino. Se colocou uma menina, é para você amar essa menina. Se colocou uma trans, é para você amar essa trans. Se colocou o seu filho como gay, é que ele quer mostrar para você que você precisa amar o diferente, o natural. É ser gay, é ser trans, é ser lésbica, sim, é natural. A sexualidade humana é isso mesmo, porque a gente precisa entender mais sobre a sexualidade humana, tá? Bom, voltando para a minha história. Além de tudo isso, não bastasse, eu fui violentado sexualmente. E a minha família não fez denúncia. Por quê? Porque a pessoa que é violentada, ela é sempre a culpada, a vítima. E é assim que acontece nos maiores lares do Brasil, tá? Essa é a realidade, tá? As mulheres são violentadas, as filhas são violentadas. Há uma violência, sim, por vizinho, por pai, por tio, por primo, e ninguém faz nada, porque a vítima é culpada. É sempre assim. Está culturado no Brasil, por isso que não há todas as denúncias necessárias e sempre vai continuar, porque enquanto a gente não abrir a boca e não falar e não denunciar, não fizer registro, os números só vão aumentar, tá? Então a gente tem que sim denunciar. Eu sei de casos de pai que violenta a filha, a mulher ficou sabendo e não quis denunciar, porque onde já se viu meu marido ser preso? Sim, tem que ser preso. Assim como aconteceu comigo. Deveria ter sido preso. Não foi, porque meus pais tinham vergonha que isso caísse em público, né? E ficou por isso até hoje. É uma história que eu carrego. Mas Deus me dá em dobro. A gente perde, ele sempre te beneficia lá na frente. Bom, eu nasci sempre com sonhos, né? E sempre com medos também. Eu fui uma adolescente que era difícil viver naquele mundo porque você tinha um corpo, um sentimento diferente, né? E você era sempre recriminado. Minha mãe é muito cristã, religiosa de igreja. Então, ela sempre me ensinou que eu estava errado, né? Que eu era uma pessoa errada, que isso não era de Deus, e assim foi, entendeu? E eu cresci com aquele sentimento que eu era errado, né? Aos 13 anos tentei suicídio, não deu certo, graças a Deus, porque hoje sou uma pessoa que ama a vida demais. Eu peço para Deus todo dia me dar mais uns 50 anos no mínimo, né? Então, assim, existe um grande número de suicídios também nessa fase da adolescência, tá? Tem um filme que eu gostaria que vocês assistissem, Orações para Bob. Isso reflete o que acontece, não só aconteceu na Inglaterra, mas acontece aqui no Brasil, né? Com o adolescente que ele não é entendido, ele é jogado para fora de casa devido à sua sexualidade. Isso é muito sério, muito complicado, gente. Por isso que eu volto a falar, ame seus filhos, né? Orações para Bob conta uma história, essa história é de verdade. Aproveita e assistam, tá? Você que é pai, você que é mãe. Bom, eu cresci então nessa adolescência cheia de conflitos comigo mesma, né? Minha mãe sempre me reprimindo. Você é homem, você tem que ter jeito de homem, mas não era aquilo que eu era, entendeu? E eu tive que me portar por um bom tempo, reprimido a minha sexualidade, né? Me portando para uma sociedade, para uma igreja, que eu comecei a frequentar a igreja, participar da liturgia, e eu tinha que me portar como um homem. Aquilo para mim era um sofrimento, né? Mas eu tive que, para sobreviver às regrinhas da sociedade, né? E daí fui, até então, né? Me conhecer foi uma coisa muito legal, muito fantástica, né?
Então, eu fiz muita terapia também, faço até hoje, tá? Terapia. A psicologia tem que me ajudado bastante a me reencontrar, né? E comecei um processo de transição de gênero em 2022, né? Hoje faço hormonioterapia cruzada. Que é isso? São bloqueadores de testosterona e também o estradiol, né, para feminização. Já fiz alguns processos também cirúrgicos, né, para fazer a feminização. Isso é necessário porque como eu comecei muito tarde, então as características masculinas já estavam muito fixadas, né? Então precisou de algumas intervenções cirúrgicas para que diminuísse essa disforia, né? Que ela é individual, ela não é padrão também, cada menina tem a sua disforia, para que ficasse uma coisa mais suave, mais delicada e mais feminina. A minha voz está assim, inclusive, porque eu fiz uma cirurgia que se chama glotoplastia, tá? É uma cirurgia que eu fiz recentemente, faz uns 45 dias, então minha voz está meio que arrastada por causa disso, mas é uma cirurgia também de feminização, de voz. Eu já fiz alguns procedimentos de feminização de corpo, de tronco e de rosto também, né? Então, estou aqui agora, muito feliz, muito agradecida. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, né? As meninas da FETEC, as meninas do sindicato, a Mirtes da Cassi. Eu não vou citar todo mundo aqui, porque pode ser que eu esqueça, e vocês vão ficar chateada comigo. Mas eu estou num momento especial da minha vida. Eu achei o meu propósito. Eu descobri o sentido da vida. Antes eu vivia a vida, tipo assim, um dia atrás do outro, né? Se o amanhã não existisse, deixa para lá. Hoje eu quero amanhã. Eu preciso do amanhã, né? Eu tenho um propósito. Eu amo a vida e eu quero ensinar para todos vocês que é preciso amar. Era isso. Alguém tem alguma pergunta? Obrigada. Érica, eu até quero fazer um complemento aí da sua fala, né, quando você trouxe esse índice de violência, né, o quanto o Brasil, ele é campeão, né, nesses dois tópicos, né, tanto na pornografia, né, de pessoas transgêneros, como na morte de mulheres trans e travestis, né, mulheres travestis. E, e aí isso está muito ligado, né, gente, porque a mulher o corpo da mulher é objetificado, né? Um dos pontos aí que a gente colocou no nosso tema da roda de conversa é sobre isso, sobre corpos, né? O quanto as mulheres elas são vistas, o quanto elas são objetificadas, né? O quanto ela não tem um lugar de existência se não for por um corpo físico, e aí a gente sofre a consequência disso, né? Como mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres trans, né? O quanto a gente sofre com esse padrão, né, de sermos vistas como objeto, né? E como somos vistas como objeto, um homem tem o direito de nos prender, de nos matar, de nos usar como satisfação, né, para atender a sua satisfação sexual. E o quanto isso precisa ser combatido e quebrado, né? Quando eu falo para Érica assim, nossa, você tá linda, amiga. Eu não estou falando só do corpo físico dela, né? Eu estou falando da pessoa especial que ela é. Mas a gente é acostumada, a mulher, a receber elogio pela nossa aparência física, antes de receber elogio pela pessoa, por quem a gente é de fato, né? Eu, mulher, Mirtes, né? É, eu posso ter uma característica que, que se destaca, mas não é isso que me faz, né? O que me faz ser é quem eu sou enquanto pessoa, né? E não o que eu sou, se eu sou alta, magra, gorda, baixa, desejável ou não, né? Então, acho que essa luta também por né, de tirar do olhar, né, o corpo, né, esse corpo como objeto, eu acho que é uma luta, né, de todas nós mulheres, né, não só as mulheres trans, mas todas nós mulheres, sendo que, obviamente, as mulheres trans sofrem ainda mais, né, com essa violência, né? Acho que a gente tem uma mãozinha Isso, tem dois levantada. participantes aqui, o Alessandro e depois o Pablo. Eu vou pedir para o Alessandro ativar o som.
Obrigada. Eu quero agradecer muitíssimo a doutora Mirtes por todas as informações, esse letramento, né, que veio para a gente. Érica, emocionadíssima, né, já conhecia uma parte de sua história, mas seu relato, assim, aqui nos toca muito, tá? Acredito que para todos que estão ouvindo. E eu já percebi ali as duas mãos levantadas, Alessandra, o vovô? Eu vou pedir, posso passar a Isso, vez para o e o Pablo Pablo. primeiro? Porque eu estou prestando atenção, mas Tudo acreditem, bem, chegou minha comida e eu tenho que recepcionar o cara da motoboy lá. tá Então, por certo. enquanto que o Tá bom, Pablo fala, eu vou então. recepcionar. Pode ser, então, tá? É, terceira Palavra idade com tem você. que ter um cuidado, né? O vovô aí, terceira idade, sabe como é, né? Boa noite, Érica. Boa noite, Boa Mirtz. noite. Valeu aí, e aos demais, né? Muito bom o debate. Até estive no Dia da Mulher lá, né, Érica? E Isso. a gente conversou bastante, né? E, assim, você contou uma história que veja, eu morei, quando era criança, eu morei em Dourados, né, no Mato Grosso do Sul. Lá, às vezes, um matava o outro para ver o tombo. Então, era uma coisa. E eu lembro que na nossa turma tinha um ferrete que ele era, você via que ele iria, se ele vingasse, ele seria hoje trans, com certeza. E, claro, a gente brincava lá e tal, não tinha problema nenhum. Anos depois, até meu irmão mais novo ainda morava em Dourados, eu já voltei para Curitiba para estudar, né? E aí ele ligou, cara, você não sabe o que aconteceu, mataram o Ferrete. Foram fazer um programa com ele, e ela, né, no caso, e depois do programa mataram. E eram dois filhinhos de fazendeiro. E por que que descobriram? Porque o cheque estava na calcinha. Deixaram o cheque. Então, eu assim, não sei, acho que vai muito da criação dentro de casa, né? Então, eu tenho como, principalmente meu pai, foi uma pessoa sempre muito desprovida de preconceito, assim, né? Então, ele era um cara muito. Eu até quero fazer uma memória, uma homenagem a ele, ou seja, onde ele estiver. Mas aí, claro, um dos componentes sempre é a família. Como você cria teus filhos, filhas, no caso, eu tenho duas, né? Até eu vou querer uma lei João da Penha, porque eu só sou com essas duas, né? Elas mandam em mim. Mas, assim, aí, o primeiro é a família. A segunda, você falou na escola, que você apanhava. E aí me remete a uma coisa mais, como era o comportamento dos professores, né? Porque, veja, o professor tem um papel fundamental nisso, né? Eu lembro de uma pesquisa em São Paulo que era terrível, porque saiu um levantamento na época que o Dimenstein estava vivo ainda, Gilberto Dimenstein, e dizia o seguinte, que o desempenho das crianças negras na escola era 30% abaixo das crianças brancas. E aí eles foram aprofundando a pesquisa e disseram o seguinte, quando uma criança branca fazia a mesma pergunta que uma criança negra, a criança branca era bem atendida. E a negra, ela, pô, você é burro mesmo, né? Então, queria saber mais ou menos como é que era o tratamento dos professores, né? E assim, Mirtz, eu queria fazer uma observação. Eu tive uma professora no mestrado, que era Marília Gomes de Carvalho, né? Que era uma antropóloga. A gente estudava tecnologia e trabalho, e ela talvez tenha dado a melhor aula de todo o curso, que eu lembro dessa aula até hoje. Mas ela chamava atenção para uma coisa. Tem uma coisa que é natural, você até falou da mulher que tem uma construção social, mas também tem uma construção antropológica. Porque os homens saíam caçar e as mulheres ficavam cuidando do local porque tinha prole, né? Tinha prole, tanto é que elas são coletoras, observavam. Então, para mim, mulher, você tem que tomar muito cuidado porque mulher é observação, né? E através dessa observação elas vão ter toda uma forma de existir, né?
E também queria fazer uma referência à obra, como é que é aquela fantástica trilogia chamada As Brumas de Avalon, que também dá um outro sentido à divindade. E aí que eu queria chegar também, Gabriele, como era, nesse caso, o tratamento dos religiosos, né? No caso, era católica tua mãe, né? E aí, claro que tinha uma comunidade da igreja, como ela recebia isso? Acho que é isso, mas, ó, muito bom, né? Muito bom esse debate aqui. E até amanhã para a vitória do vovô. Aí. Tá certo. Deixa eu pensar. Obrigada, Pablo. Vovô já buscou seu lanche? Consegue É, falar? Na verdade, é um japonesinho. A gente merece de vez em quando, né? Tem saldo lá no. Ah, Tem saldo no Alero Refeição. Fiquem Uhum. tranquilos, não é nudes, tá? Eu tô sem camisa porque tá calor e aqui só tem amigo, então vamos embora. Ô, Primeiro, vovô, não faz vontade pra gente. Dizer que tá comendo não, comida japonesinho, japonesa. Não, merece. brincadeira, viu? Não, eu falei, quinta-feira, vou homenagear aqui. Minha mulher olhou para mim, ela falou, não precisava nem pedir, que ela falou assim: vamos fazer tal. Eu falei, japonês, vamos embora. Então, Achei que a pessoal, inveja da primeiro, Mirtz era sem primeiro. camisa, porque nós não podemos, né? Pode? Aí é que eu falo, pode. Mas vamos lá. Primeiro, Acho que na assim, live não. falar da Mirtz, eu falo que é corintiano falar do Corinthians. Não vou nem começar, porque aí vão falar que eu sou puxa-saco dela. Eu tenho uma paixão pela Mirtz absurda. E a Érica foi muito engraçada, porque a primeira vez que eu vi a Érica depois da transformação, se pode se chamar assim, né? Que eu falo que eu vivo me corrigindo. Eu tenho 55 anos e às vezes você está num grupo, tem uma piada, às vezes eu me pego errando, mas eu falo que o melhor é a disposição em aprender, porque isso eu vi bastante ao longo do tempo. A gente teve uma criação, você passou por um processo escolar em que tudo era piada, em que o São Paulino você brincava, que era Bambi. Então, eu passei por todo esse processo. Mas a primeira vez que eu vi a Érica, ela estava chegando num evento do sindicato. Eu não lembro que evento que era de noite. E ela subindo a escada e eu descendo, a gente passou, só se cruzou. E ela falou, oi, tudo bom? Eu, tudo bem, tudo lá. E assim que eu desci, eu falei, nossa, que simpática. Eu falei, conheço de algum lugar, mas tal, e passei. E eu não sei, eu sou um cara bom de memória, então, para mim, eu conheço você desde aquele dia da escada, porque eu não consigo nem ter outra imagem para você ter uma noção. Mas, primeiro, eu falo que o evento como um todo, essa roda de conversa sempre traz novidades para a gente, sempre traz esses aprendizados, essa troca de ideias. Mas eu só vou encerrar realmente agradecendo, e me chamou uma atenção. Quando você falou a sua idade, eu me assustei. Não é possível que o Banco do Brasil te faça tão bem. Tenho certeza que não, porque nós, como sindicato, eu falo que o Banco do Brasil só deixa as pessoas mais velhas. Mas você sabe que me chamou a atenção uma coisa. Quando a Patrícia, e eu estava acompanhando, né, na questão, quando a gente levou para a Cassi, em Brasília, a questão de um pedido, muito antes de disputa de chapas e tudo mais, no ano passado, um pedido aí de um estudo melhor e de um acolhimento às pessoas PCDs, neurodivergentes e pessoas em transição de gênero, da qual eu fiz um vídeo sem medo de ser feliz, falando de como a gente precisava disso dentro da Cassi. E a Cassi, assim como o Banco do Brasil, são empresas revolucionárias, porém, existe um machismo estrutural que estão dentro dessas empresas também. Isso é básico. E aí eu lembro que mesmo eu falando com 2 assessores, que são assessores de diretores super ultramodernos, digamos assim, principalmente no cenário que a gente vive, né? A gente viu aí o que o Congresso fez na questão da questão das drogas, né? Ele rapidamente rebateu lá como se fosse uma coisa. Então a gente tem um Congresso extremamente conservador que representa grande parte da população. Mas quando a gente levou lá, me chamou a atenção que eles super recepcionaram, super bem e tudo mais. Mas sabe aquela situação que eles se sentiram assim? Porque também eram pessoas na faixa dos seus 50 e tantos anos e não sabiam como lidar com aquilo. Aí a Patrícia e tudo mais falou, o que a gente quer, muito pelo contrário, é que a Cassi estude, traga, ouça essas pessoas, porque só através de ouvi-las, como foi que eles fizeram com os PCDs, fazendo as 20 e tantas reuniões,
é que eles vão saber o que realmente será necessário para melhorar o acolhimento, desde a chegada na Clínica Si, até como ter profissionais especializados. E aí vem a minha curiosidade, e aí vem na parte, eu acredito que até médica, o quanto você passou em situações que, de repente, não eram cobertas pelo SUS. Porque, de repente, muitas coisas que a gente, inclusive, às vezes acaba identificando aí como... eu brinco que, claro, tem situações que são estéticas, e aí os planos de saúde se tratam como estéticas, né? E aí eu falo, no seu caso, eu tenho curiosidade nesse sentido, porque eu acho que a gente tem muita coisa a avançar nessa área. No mais, um beijo para todo mundo aí, eu vou comer um japonesinho, ficar só ouvindo com vocês, passem raiva, e Mitz, um beijo para você, o Pablo também, Dani, todo mundo. Sinara também, valeu. Certo. Eu posso responder Obrigada, o vovô agora, obrigada. Sinara? Pode sim, a gente tem mais 2 inscrições, né? Pode responder que daí Eu a gente, os vou outros ser bem outras breve pessoas. e vou Viu, responder Sinara, o eu Pablo só tinha também. esquecido uma coisa. Como é que você sentiu alguma diferença, e é bom que as pessoas que se sofreram ou não contem para nós, do período das trevas, agora que a gente saiu do governo do Inominável para o Lula. Você sentiu nesse período um tratamento diferenciado, mais violento? As pessoas saíram lá, vamos dizer, daquele baú dos infernos que eles estavam para serem mais preconceituosos ou não? Como é que se percebeu esses anos do Inominável? Eu acho assim que no governo do Bolsonaro a discriminação foi maior, né? Então eu senti assim a violência até a discriminação, né, por parte da comunidade LGBT foi maior. Eu acho que o advento Lula assim é muito gostoso, é muito libertador. Eu queria que ele fosse eternamente nosso presidente, mas demais, né? A gestão dele é muito humanizada, né? O Silvio também lá do Ministério dos Direitos Humanos também, que cara fantástico, eu sou apaixonada pela aquela pessoa do Silvio, né? Uma pessoa muito fantástica, um coração enorme. Bom, te respondendo as perguntas anteriores, tá? Sobre os professores, sim. Eu lembro que na 4ª série, a professora Terezinha, eu tive um BO, assim, muito complicado, que meu pai teve que ir lá na escola conversar com ela, sabe? Então, assim, na escola eu tive preconceito, sim, por professores, por colegas, entendeu? Eu não tinha amigos, gente, porque era uma criança viada, entendeu? E ninguém quer, ninguém quer andar com viado, entendeu? Afeminado. Então, assim, os meninos não me queriam, as meninas mais ou menos. E os pais também proibiam sair comigo, andar comigo, entendeu? Então, assim, eu era uma pessoa isolada, né? E eu cresci sendo uma pessoa introspectiva, porque eu me sentia feia, sentia errada, entendeu? Mas graças a Deus consegui reverter todo esse processo. Hoje sou uma pessoa totalmente certa e feliz, tá? Por isso que eu falo, cuide dos teus filhos, amem seus filhos. Essa foi uma diferença muito grande. Até hoje eu tenho alguns encontros ainda com a minha mãe, tá? É difícil dela entender, ela tem 87 anos, né? Uma hora eu peço que Deus abençoe ela, que ela me aceite, me entenda e a gente consiga ter uma relação assim amorosa muito legal. Eu não me canso de falar para ela que eu amo ela e demais, entendeu? Ela é minha mãe preferida, ela foi a mãe que eu escolhi para minha vida. Mas um dia Deus vai tocar o coração dela. Então, eu já respondi a tua pergunta sobre professor, sobre igreja. Sim, já tive problema com a igreja. Infelizmente, a igreja, o papel da igreja é para pregar o amor, não o julgamento. Isso está nos 10 mandamentos, está na Bíblia. Em momento algum, Deus outorga pastor, a bispo para julgar. Deus delegou o amor. O julgamento ele não delegou. Não tem nenhum capítulo lá que fale, vai lá e julga teu próximo. Não foi isso que ele falou. Vai lá e ame teu próximo. O dia do julgamento eu virei e vou julgar os vivos e os mortos. É isso que Deus deixou para nós como legado, como compromisso aí. Ele passou esse poder da procuração dele, o amor, né? Bom, e tinha a pergunta do vovô, né? Agora esqueci a pergunta do vovô, gente, viu? Falei demais. As questões de tudo que você precisou, né? Ah, Na tá. questão médica, da questão clínica, exames, procedimentos, quais foram as dificuldades que muitas vezes só identificaram
que não for coberto ou que não foi tal. Algumas coisas que Isso. você sentiu e falou, nossa, tá vendo? Não é uma coisa tal, trataram como se... E não é nem culpa de A ou B ou C, é por o sistema ser assim. Então, o processo de transição foi um calvário, tá? Porque, assim, você tem que achar o médico certo para tudo. Então, assim, e tudo é muito mais caro, tudo muito mais custoso. Eu fiz dentro do protocolo do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 2265, dentro da portaria do SUS, que é 2803 também. Então, assim, é muito difícil achar médico, tá? É um assunto relativamente novo, né? Apesar que a primeira trans foi em 1929 na Alemanha, né? Há controvérsia que fala que era garota dinamarquesa também, né? Lá de Dinamarca, mas enfim, aqui no Brasil começou mesmo a ter estudo junto à Funesp e USP na década de 70. Tem uma grande dificuldade de você achar médicos que entendam do assunto, tá? Tanto da hormonização cruzada quanto de procedimentos cirúrgicos. E não dá para fazer com qualquer médico. Eu fiz com qualquer médico e tive um problema, vou ter que refazer, tá? Mas isso foi uma escolha minha, culpa minha. Hoje, a portaria do SUS que atende essas cirurgias não tem todos os hospitais, são só 4 hospitais que atendem, tá? Que está credenciado, habilitado pelo Ministério da Saúde, que é em Rio de Janeiro, Goiás, Recife e São Paulo, se não me falha a memória, só 4. Os demais estados não são assistidos. Então, se você mora no Paraná, você não tem assistência aqui, você vai ter que entrar com pedido judicial e pedir que o outro estado faça o procedimento, te atenda, né? O que tem em Curitiba, que foi lançado em 29 de janeiro do ano passado, no Dia da Visibilidade Trans, foi o Ministério, a Secretaria do Município aqui de Curitiba, criou um ambulatório aqui no COA para atendimento, tá? Multidisciplinar e terapia hormonal cruzada para pessoas trans. É o que temos em Curitiba, sobre procedimentos de feminização de face, voz e corpo, não tem, tá? Então, assim, é muito difícil você fazer um acompanhamento no SUS, porque nós não temos aqui um HC que tem essa especialidade. Então, quem mora em Curitiba, por exemplo, no Paraná, não tem esse amparo. E quando se tem, demora 10 anos na fila de espera. Bom, vamos falar sobre plano de saúde. Essa é uma luta constante, né, que estamos junto aí com o Mirtes. Fui muitas vezes na CACI explicar minha situação, recebi muito negativa. Vou ser bem sincera, tá, Mirtes? Então, não foi fácil, eu mesmo sendo uma pessoa do conselho, né? Então, foi muito diálogo, muita gastação de verbo, muito correr atrás. Eu fiz várias cartas para muita gente do poder, implorando que olhasse para o meu caso, que o meu caso era casos similares para um monte de gente, né? A Dani sabe disso, a Patrícia sabe disso, a Mirtz. Eu fiz carta para o Said, para o Amaral, eu já fiz carta para a Cassi, fiz carta para o sindicato, para Erika Hilton, para, enfim, um monte de gente. Eu fiz para que alguém me ouvisse, né? Enfim, nem todos me ouviram. Não foi fácil. Mas eu estava decidida, né? E agora eu estou mais decidida ainda. Eu não fui amparada pelo sistema, tá? Eu gastei do meu próprio bolso, eu tinha sonhos, mas como a vida do pobre é feita de escolhas, eu tive que escolher entre comprar minha casa ou fazer minha transição. E eu decidi fazer minha transição, porque se eu tiver que morar num barraco, num quartinho alugado, eu vou, mas não vou deixar de fazer minha transição, não. Isso me faz muito bem. Daí, tipo, não tive amparo também da CACI, sabe? Aqui a CACI hoje está me amparando nos exames, né? E na parte da sessão de psicologia e psiquiatria. Então é isso, mas estamos na luta, eu tenho muita fé que a gente vai mudar isso, e quem vir após a Érica vai poder ser beneficiada, sim, com acompanhamento multidisciplinar, com os hormônios, terapia cruzada, com os procedimentos, que isso não é estético, gente. Isso eu garanto para vocês, eu tenho aqui poder de fala, porque eu passo isso na pele, tá? Então não é uma estética, é tão gostoso você tá com o teu corpo adequado, né, a tua mente, o teu sentimento ali de mulher, e ao contrário também, né, você que está num corpo feminino e a tua mente, o teu coração masculino, há sofrimento, entendeu?
Então, assim, as características secundárias são muito importantes. O dia que eu consegui fazer a feminização, principalmente de tronco, e colocar meu seio, para mim foi assim, meu Deus, uma virada de vida, assim, vocês não fazem ideia o quanto é gostoso. É só quem tá né, desse corpo pode falar e sentir as emoções. O outro nunca vai poder falar o quanto é gostoso, entendeu? Uma pessoa, um homem trans, uma mulher trans, poder se identificar, olhar no espelho e ver que você está alinhado, corpo e alma. É muito gostoso, muito mesmo. Era isso, vovó. Certo. Sinara, vou Muito aproveitar a legal. fala da Érica para eu também responder algumas coisas que o Pablo colocou e falar um pouquinho para o vovô do que a gente está construindo ali, né, dentro da CACI especialmente, né. Então, na fala do Pablo, né, quando eu digo que ser mulher é construído socialmente, isso também tem um embasamento na antropologia, né? Porque até esse conceito de que as características femininas e masculinas vêm desse tempo onde o homem saía para caçar e a mulher ficava cuidando da casa, também foi construído socialmente, né? Foi uma história contada por homens, né? E não uma história. A mulher não tinha voz, né, gente? Vamos lembrar disso, que a mulher nunca teve voz, a mulher começou a ter voz agora, há muito pouco tempo, né? E aí, então, quem quiser uma referência para desconstruir essa história aí do homem pré-histórico, né? A gente tem um livro que se chama O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, uma história da invisibilidade das mulheres. Né? Então, depois eu posso passar a referência para vocês, né? Essa contribuição é da minha amiga sexóloga Thaís Valentini, que está participando também da live. E aí eu queria trazer também como foi essa história dentro da CACI, né? Então, assim, da minha alegria e da minha alegria mesmo, do fundo do meu coração de estar participando desse momento histórico que a gente está vivendo hoje dentro da CACI, né? Eu já falei isso para a Érica, né? Ela é responsável por uma transformação, por um olhar transformador dentro da CACI para as questões de gênero. Né? E não só das questões de transgeneridade, mas para toda a questão, né, LGBTQIA+, né? Olhar para essa população hoje com uma uma linha de cuidado, né, com uma diferença no cuidado integral, isso a gente deve muito aos pedidos que a Érica fez, né? Ela conseguiu, né, fazer um movimento que possibilitou que a gente pudesse desenvolver coisas que muitos profissionais que estão dentro da CACI já queriam fazer. Né? Isso eu não estou falando só de mim, posso citar algumas outras pessoas já dentro da CACI que já tinham o letramento, que já tinham a experiência com a população, mas a gente não tinha um terreno fértil para isso, né? E hoje nós temos um terreno fértil muito provocado pela Érica, mas especialmente por quem está hoje no poder, né? Então, a gente tem hoje um Ministério da Saúde que nos habilita a isso, a gente tem hoje a Tarciana como presidente do Banco do Brasil que nos possibilita isso, a gente tem o Said na presidência da CACI que nos possibilita isso, a gente tem o Fernando Amaral que nos deu carta branca para desenvolver o projeto, né? A gente tem a Ana Gurgel, que é a gerente de saúde hoje, que comprou a ideia junto com a gente e está junto com a gente desenvolvendo esse projeto, né? Com a participação da Érica. Então, a CACI Curitiba é o piloto, né, para a construção da atenção integral à saúde da população LGBTQIA+, sendo que a principal linha de cuidado, né, que vai ser prioritária, é a questão de transição de gênero, por conta da vulnerabilidade, tá, gente? A gente não está escolhendo a transição de gênero para fazer a linha de cuidado só por conta da Érica, é porque a gente sabe que é uma população que tem menos condições de atendimento
visto tudo isso que a Érica já trouxe para nós, né? A gente sabe que o SUS não dá conta de tudo, então a gente está nesse desenvolvimento, a gente acredita que em breve, assim como houve, né, todas as conferências para falar da inclusão da pessoa com deficiência, em breve também nós teremos aí na CACI conferências para falar da população LGBTQIA+, especialmente da gente trabalhar a questão, né, da transição de gênero, né, e por mais que a gente saiba, né, de todo esse sofrimento, a Érica traz aí para a gente uma, né, eu falo que ela é a madrinha dessa história, né, ela vai ficar na história da CACI como a mulher trans que conseguiu fazer a diferença, né, porque ela foi lá, ela lutou, né, e ela está à frente disso, né, então todas as honras e glórias para essa mulher incrível que está, né, lutando não só por ela, né, porque eu sempre falo, a gente tem que, quando eu estou lá na CACI, eu falo sempre isso, a gente tem que separar, né, a Érica Gabriele, a nossa usuária, que até agora não teve nenhum benefício com isso, né, porque ela está só na luta, e a Érica Gabriele, que é ativista e que ela está trazendo, sim, né, um benefício para a sociedade, para todas as pessoas trans, para todas as pessoas LGBTQIA+, porque quando a gente está falando de sexualidade, a gente está englobando todo esse público, e então é um caminho, né? É um caminho árduo, mas a gente está fazendo as coisas de uma forma que ninguém possa destruir, né? E por isso que demora um pouquinho mais. Todo o embasamento científico, né, para conseguir fazer algo que depois alguém venha dizer, ah, não é assim, não é desse jeito, não é porque eu quis, não é porque a Érica está querendo, não é porque o Fernando Amaral ou o Said ou a Tarciana está querendo, a gente está fazendo algo com embasamento científico, né, e embasamento científico é algo que a CACI sempre coloca em primeiro lugar. Né? Então, queria só fazer esses esclarecimentos aí. E a Érica pode falar, né, com propriedade, porque a gente estava ali escutando, mas a gente pode fazer pouco por ela com aquilo que a gente tinha no momento, né? Exatamente o que ela disse. Certo. Obrigada, doutora Mirtes. Intervenção maravilhosa. Sinara, Eu estou observando aqui, só um eu subi instantinho, o estou livro. observando que tem duas pessoas aqui inscritas, tá? Mas tinha o Felipe, agora temos a Tânia e a Regina Miranda. Eu só queria saber se o Felipe ainda quer falar. Felipe, nos escuta? Eu gostaria que eu me descrevi porque eu fui jantar e fiquei com medo da fala, mas eu quero Ah, tá. tiver um A gente tempinho bem. está. Isso. Eu queria dizer que a gente está assim, livre, porque eu tinha inicialmente marcado um determinado tempo, mas estou deixando aqui, gente, à vontade, porque está muito interessante a nossa roda de conversa. Então, você pode colocar ali a sua participação, sua pergunta, Felipe. E aí vamos combinar o seguinte: em seguida, daí fala a Tânia e a Regina. E aí a gente passa para as considerações finais da Érica, tá? E da doutora Mirtz. Podemos combinar dessa maneira? Acho que o Felipe poderia falar depois da Regina? Pode ser, Felipe? É? É que eu vi que ele baixou, por isso que eu botei numa ordem. Não, Como é que pode? ele falou que ia chegar a janta dele, assim como chegou a do vovô. Então, ó, ele está comendo. Então, enquanto elas falam, ele come, daí qualquer coisa ele para. Perfeito. Então o Felipe fica para Eu vou depois estar da mais fila. Aproveita o jantar. depois da Vai Regina lá e então, o Felipe Tânia. fala e a gente passa para as considerações finais. Acho que é melhor assim. Certo. Só Então lembrar tá. aí que o Pablo postou o livro ali no chat. Quem quiser baixar, aproveita enquanto está ligado na live, né? Que depois não Ah, consegue. obrigada mesmo. Obrigada, Dani. Então, palavra com a Tânia. Oi, gente. Boa noite para quem eu não tinha visto ainda. Bom, primeiro agradecer que essa roda de conversa ela só está trazendo conhecimento e informação que a gente precisa muito, né? Agradecer a Mirtes, que sempre foi uma parceira nossa fundamental dentro do Conselho de Usuários, onde eu, a Érica estamos, a Dani, né, e mais um tanto de gente, na CACI, né, sempre disponível. A gente sabe do amor que ela tem pelo trabalho que ela exerce, por essas questões, ela abraçou a Érica de uma maneira
que foi assim uma coisa invejável, né? Então, agradecer muito. A gente sabe que a CACI precisa evoluir demais nesse aspecto, né? Está sendo feito esse trabalho. Se depender do Conselho de Usuários, a gente vai falar muito sobre isso, né? A Patrícia, eu sei que tem trabalhado, bem parceira. Então, assim, a gente está esperando que a coisa realmente aconteça, que possamos ter uma conferência cidadã para falar sobre esse tema que é extremamente importante, né? E eu vou fazer uma lembrança aqui como vovô. Eu conheci o Cleston, né? Eu conheci o Cleston, que foi nosso delegado sindical, era um menino querido demais, super parceiro. E um dia, nós estamos lá no sindicato, nesse mesmo dia, e eu vejo essa mulher maravilhosa, com cabelão louro passando, eu falei assim, Senhor do amado, mas da onde que surgiu essa mulher linda? Quem é essa pessoa? E depois a gente foi conversar com a Dani falou assim, é a Érica. Eu falei, quem é a Érica? Ela falou assim, era o Cleston. Eu falei, estás brincando? E assim, foi uma grata satisfação a gente saber que você tinha essa vontade de ser a Érica e que você conseguiu ser a Érica. E isso, assim, me emociona profundamente. Você sabe do carinho, do amor que eu tenho por você, né? Você chegou e chegou para ficar, chegou para ficar. Seja no Conselho de Usuários, que é um conselho extremamente machista, que a gente tem muitos homens velhos e antigos, porque ser velho não significa que a pessoa precisa ser antiga, mas são velhos e antigos, precisam aprender muito contigo. E a gente vai fazer eles aprenderem. E você está vindo para o sindicato. Cara, quando a gente sentou e parou para conversar, quem que a gente vai trazer para a Chapa Nova? E a gente botou teu nome, eu falei, mas é a hora é agora. Por quê? Porque o movimento sindical é um mundo machista, cheio de preconceitos, e a gente precisa ensinar homens e mulheres, tá? Não são só os homens, não. Homens e mulheres, de que todos precisam ser respeitados. O que te interessa se João gosta de José? O que isso muda na tua vida? Você entendeu? O que isso muda na tua vida? Você não tem nada a ver com isso, você só tem a obrigação de respeitar. Então, trazer a Érica para o movimento sindical, olha, vai ser um troço assim, você vai ver, a gente vai ter muito perrengue, nós vamos ter, mas nós vamos estar lá, juntos, para te ajudar, para que você possa nos ajudar, nos ensinar, nos mostrar o que é ser uma mulher trans, as dificuldades, né? Como você conseguiu superar isso, como é a tua superação diária, que é uma superação diária, e você pode ter certeza, você tem o respeito de muita gente. O meu, do meu companheiro Paulo, ele te acha assim, o dia que vocês foram ali para a apresentação da chapa, ele falou, gente, que delícia conversar com a Érica, a gente foi conversando, a gente voltou conversando, que coisa boa, sabe? E ele é de uma época onde o pai dele, que teve 6 filhos, fazia reunião com os homens da família e as mulheres não participavam, sabe? Então, assim, e era uma pessoa inteligente, ele foi banestadense durante 30 anos, mas aquela coisa do machismo, né? Daquela coisa de só aceitar os homens e as mulheres ficarem... E o Paulo vem desse mundo, e ele conseguiu entender e está mudando a cabeça e está evoluindo, porque você nasce de um jeito e você, aos poucos, você vai ter que aprender que as coisas têm que mudar, né? Então, aquilo que você aprendeu na tua infância, na tua adolescência, você começa a perceber que aquilo não é o caminho certo. O mundo mudou. A gente precisa mudar, precisa entender, precisa respeitar e, principalmente, a gente precisa amar. Então, Érica, muito obrigada por você ter aceito este convite de estar conosco nesses próximos 4 anos, nessa jornada. Porque em breve eu saio, mas você tem muito chão pela frente. Eu espero que você possa ensinar muito para a gente, muito mesmo. Então, o meu carinho, o meu respeito e a minha admiração por você e pela Mirtz. A Mirtz a gente nem fala nada, porque vocês duas moram no meu coração, tá? Muito, muito obrigada. Era isso. Eu que agradeço sempre pelo carinho, Tânia. Eu falo que a Tânia é minha segunda mãe, tá? Obrigada, Tânia. Eu vou colocar agora a palavra para a Regina. Vai lá, Rê. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá.
porque eu tô aqui com o computador meio pela metade, não sabia se ia dar certo. Desculpe se eu repeti alguma coisa, que eu estava indo para lá e para cá aqui, atendendo a menina, mas eu queria comentar sobre a questão, a Érica colocou muito bem ali a necessidade de a gente, com as crianças, né, com os filhos, ter esse tratamento amoroso, esse tratamento respeitoso. E eu tenho percebido com a minha filha, assim, com o que eu observo dela, do que ela traz até da escola, né, das coisas que tratam na escola, ou das coisas que as outras crianças da idade dela, como elas estão considerando o mundo, como elas estão vendo o mundo hoje. E eu fico sempre receosa de ser algo de uma bolha, né, nessa bolha que a gente está. Mas o meu marido também traz essa percepção, ele é professor do Estado e trabalha com adolescentes. E a gente conversa muito sobre isso, e eu tenho a impressão que essas gerações mais novas, elas estão vindo com um olhar para a coisa da identidade de gênero e para a coisa da orientação sexual, que é muito assim evoluído, vamos dizer assim, em comparação às nossas gerações. Né? De vez em quando eu provoco a minha filha, né, com essas coisas. Eu jogo uma pergunta quando ela vê, por exemplo, sei lá, num filme. Ela não vê muito porque ela vê coisas de criança, então o que ela vai olhar em termos de orientação sexual, por exemplo, o que ela vai enxergar é pouco. Mas ela enxerga no mundo, né? E aí eu sempre jogo provocações para ver como que é a visão dela, né? Qual é o comentário dela. E aí eu percebo que os comentários dela sempre são assim, mas como assim? Por que que aconteceu tal, né? De repente uma violência, uma coisa, mas por quê, né? Por que que fizeram isso, né? Não faz sentido nenhum. Então, eu queria, na verdade, ver a percepção de vocês, se é a mesma, da Érica e da Mirtes, porque me parece que eles estão tendo essa percepção um pouco mais evoluída, né? E aí a gente pode pensar que então a gente pode ser que esteja indo no caminho certo. Como que vocês veem isso? Como que vocês veem o futuro nesse sentido? Obrigada. Quer falar, Mirtz? Quer que eu fale? Eu vou só, antes de vocês responderem e dar a consideração final, deixar a pergunta para o Felipe. Eu sei que ele não acabou o jantar, mas, enfim, para não. Boa noite a Acho que ele não todos está. e todas. Oi, Eu tenho fale, aqui fale, bem meu. rapidinho. Estão me ouvindo bem? Sim, Eu queria parabenizar vocês por esse evento que maravilhoso. Nara, que bom te ver, a Dani. Assim, fiquei muito feliz de saber que a Erika está no movimento sindical. A gente, a gente fica muito gratificado. Eu acho que é uma questão, essa questão de orientação sexual, até no movimento sindical, é uma coisa que a gente tem que evoluir. E a questão do trans e cis também, a gente tem uma colega, né, da Caixa que participou da minha eleição aqui, e a gente aprende muito com ela, mas a gente precisa difundir isso, né? E a minha pergunta é assim, eu fiquei preso naquele dado do começo que a Erika colocou para gente, que é a questão do consumo de pornografia trans e a questão da violência. E eu fiquei pensando que essa raiva vem, não sei, talvez da não aceitação. Eu queria saber o que ela pensa disso, eu acho que as pessoas precisam conhecer a própria sexualidade e dizer que eu tenho um compromisso de amar meus filhos incondicionalmente. O Henrique estava aqui do meu lado vendo e tentei explicar para ele a questão de trans e tal, e com a ajuda de vocês, claro, e ele entende já hoje que a gente vai amar ele independente de qualquer coisa e, assim, e contribuiu muito essa palestra para isso também. Obrigado, era só isso. tá certo. Obrigada, obrigada, Felipe. Vou passar aqui para a doutora Mirtes, se tiver mais algum complemento e as considerações finais, porque o papo está tão maravilhoso, a gente poderia se estender, né? Mas, enfim, a gente tem compromisso também com o horário, mas, por favor, fique à vontade, doutora Mirtes. Bom, vou aproveitar então fazer algumas considerações a respeito das últimas falas, né, com o que a Tânia trouxe. Então, eu penso que a gente tem um desafio pela frente, né? Não só no Conselho de Usuários, não só no sindicato, não só na CACI, na sociedade como um todo, nós temos um grande desafio. E esse desafio não é da Érica, esse desafio é de todos nós, de todas nós, de todes nós, que é vencer
o preconceito e essas crenças que nos fazem julgar as pessoas pelos seus corpos, pela sua orientação sexual, né? Pelo seu exercício de ser quem é. E para isso, né, para desconstruir preconceito e para desconstruir crenças errôneas, só existe um caminho, que é o do entendimento daquilo que está acontecendo, né? Então, procurem informação, né? E procurem informação boa. Eu vou falar para vocês aqui de um professor que se chama Guilherme Terrini, que faz a Rita Van Hunt. A Rita Van Hunt traz para a gente um entendimento, né, da história, da antropologia, sobre sexualidade, de uma forma leve, feliz, alegre, com um humor saudável, né? Eu acho que vale muito a pena, né, escutar mais a Rita. E ela fala desse entendimento, né, de trazer o conhecimento para o entendimento, de trazer a informação para dentro do coração e isso se transformar no entendimento. E aí reforçar, né, que além disso a gente precisa ter respeito pelo outro. Mesmo quando eu não consigo entender a diferença, eu tenho que respeitar que ela existe, né, e que se a diferença existe é porque o outro é daquela forma, ele não pode ser diferente, ele não pode ser igual a mim, né? Então eu preciso respeitar. E só respeito realmente quando eu consigo amar o outro como eu amo a mim mesmo. Então o amor é que realmente transforma o mundo, né? Já tinha falado sobre isso. Na fala da Regina, eu quero trazer que eu concordo, né, que as crianças hoje, elas têm mais possibilidades do que nós, enquanto crianças, tivemos, né? Mas a gente precisa estar sempre muito atento a isso, né? Porque existem forças né, querendo tirar a espontaneidade das nossas crianças, né? As crianças não nascem com preconceito, gente, elas não nascem, né? O preconceito é colocado, né? É construído socialmente. Então, a gente tem que dar essa possibilidade de discussão, né, e uma discussão ampla, verdadeira, honesta, né, com todos, com todas e com todos, para que as nossas crianças possam realmente se desenvolver de uma forma diferente do que nós nos desenvolvemos, né, com tantos sofrimentos, né. E na fala do Felipe, eu quero trazer uma coisa que ele colocou bem importante aí, né, por que tanta raiva, né, do diferente, né? Por que tanta raiva do diferente? E aí na psicologia a gente tem, né, especialmente na psicanálise, né, a gente fala que tudo que nos incomoda no outro faz parte de nós. Tudo que nos incomoda no outro faz parte de nós. Então, quando eu olho para alguém e aquilo me causa raiva, aquilo me causa angústia, aquilo me causa dor, eu tenho que voltar e olhar para mim. O que disso está falando de mim, dos meus sentimentos? E sim, tem a ver com a nossa sexualidade não resolvida, né? Tem a ver sim, né? Porque a gente não teve espaço para ser quem a gente não tem espaço para falar da sexualidade livremente, né? Dos nossos desejos, das nossas vontades, por conta de uma crítica, né? Por conta do preconceito, e aí eu não estou falando só da sexualidade, de orientação sexual diferente, não, eu estou falando de vivências de sexualidade. A gente ainda não tem espaço para falar das vivências de sexualidade. E aí eu encerro agradecendo a possibilidade, né, de ter vindo falar com vocês numa noite tão bonita que está em Curitiba, tão gostosa, poder falar com vocês, poder falar com as pessoas que já são minhas amigas, né, vovô, Tânia, Sinara, Dani, a Érica, então nem se fala, né, poder falar com vocês, poder fazer essa troca, né, dizer que sim, Tânia, eu faço isso com muito amor, com o meu coração mesmo, né, eu acho que o meu legado, né, é trabalhar na saúde, né, é trazer, né, trazer para a claridade, trazer para a luz tudo aquilo que a gente pode contribuir com esse mundo e transformar esse mundo num mundo melhor. Contem comigo sempre, estou sempre à disposição de vocês, me convidem sempre. Muito obrigada. Certo. Nós que agradecemos, obrigada, muitíssimo obrigada, doutora Mirtes. E agora, Érica, segue você com a palavra de Vamos considerações lá. finais.
Eu prometo ser bem breve. O papo que tá gostoso, passarei a noite, porque tá bem interessante mesmo. Então, Felipe, eu vou te falar sobre o meu sentimento, tá? Referente à tua pergunta, tá? Então, não tem um estudo científico, é o meu ver, o meu sentimento. Existe sim um consumo grande e mesmo assim existe a violência grande. Então, se você consome, você gosta de consumir, por que que você mata? Vou te dar agora a minha opinião sobre isso, tá? E reforçando aquilo que a Mirtz falou. É pesado, às vezes, falar a pessoa está mal resolvida, né? Mas o que que acontece? A pessoa, às vezes, tem medo, falta coragem, ela gosta de se envolver com uma mulher trans, isso gera sentimento, só que a sociedade vai julgar ela. E o peso do julgamento é acima do que ela sente de atração ou de amor, tá? Eu estou vivendo essa história. Eu conheci um menino, ele falou que gosta de mim, eu gosto demais dele, só que ele falou que não vai dar certo. Eu falei, mas por quê, fulano? Ah, porque você é trans, eu sou homem e a sociedade vai julgar a gente, eu não vou conseguir ficar com você, porque isso não é um padrão da sociedade, entendeu? Eu falei para ele assim, que se F o padrão da sociedade, entendeu? Eu só quero ser feliz e poder amar. Mas enfim, então aí tem uma questão do medo, tem a questão também dessa questão do padrão social, né? E não tem nada de errado. A sexualidade humana, ela é linda, entendeu? A pessoa pode ser bi, desde que ela ame e respeite, tá tudo certo. A pessoa pode ser trans, desde que ela ame e respeite, tá tudo certo. Ela pode ser hétero, tá tudo certo, não tem errado. Essa é a minha visão. Então, se as pessoas se preocupassem menos e procurassem ser mais felizes, a gente podia mudar isso, entendeu? Então, assim, tem pessoas que não conseguem enfrentar a sociedade. Eu enfrento, enfrentaria até meu último suspiro, tá? É, e é legal a gente fazer essa mudança do aculturamento aí da sexualidade humana dentro do seio familiar que está dentro desse ecossistema e a gente poder expandir para outros sistemas, o sistema, é, enfim, da crença, né? Eu sei que tem algumas religiões que são mais flexíveis, fluídas sobre esse tema, outras são mais conservadoras, e a gente colocar também, né, essa questão aí da sexualidade como naturalidade dentro das empresas, do mundo empresarial, das escolas, para a coisa ficar mais suave, mais leve, e a vida ter mais amor, né? Quanto a Regina, sim, Regina, as crianças da agora, os adolescentes, eles são pessoas mais fluídas, elas aceitam com mais naturalidade essa questão da sexualidade humana, tá? E eu até defendo, tá? E aí que começa a confusão, tá? Do pessoal conservadores. Você que é pai e mãe, talvez entenda um pouquinho agora do que eu vou falar. Ter na escola a educação de sexualidade humana, explicar o que é uma orientação, o que é uma identidade, o que é uma expressão, é diferente de ensinar sexo na escola, tá? Então vamos separar. Eu não sou a favor, não apoio. Eu também acho que não tem que ensinar a criança ou adolescente, criança menos ainda adolescente, fazer sexo na escola. Mas a gente precisa ensinar os adolescentes que existe sexualidade humana, existe pessoas bi, existe pessoas trans, existe pessoas héteros, entendeu? Ninguém falou aqui de órgão genital, ninguém falou aqui de penetração, ninguém falou de sexo. Estou falando de sexualidade humana. E a gente precisa ensinar os adolescentes que isso existe, que isso é possível, que isso é normal, tá? Então, assim, a gente precisa separar as caixinhas. Ensinar sexo na escola não existe, nenhuma escola ensina isso. A proposta é que se ensine sexualidade humana nas escolas. Tá? A sexualidade contempla esse letramento que a Mitz fez maravilhoso. Hein? O que que é uma identidade, o que que é uma orientação. É isso. A gente precisa preparar esses nossos filhos para ter uma sociedade melhor no futuro. Tá? Que mais? Eu queria agradecer imensamente, tá, a Sinara pela oportunidade, foi maravilhoso reencontrar aqui minhas amigas, meus amigos, né? E fazer novas amizades aqui. Espero sempre contar com todos vocês. É, e queria fazer um pedido, né? Além dessa parte, como eu já falei, talvez eu não vou ser beneficiada desse processo de transição, mas eu luto
com unhas e dentes, vou lutar até meu último suspiro. A Cassi vai nos atender, sim, porque isso é um propósito de vida meu, tá? Não vou usufruir, né? Porque eu já fiz boa parte, mas quem vai virar depois vai usufruir. Os novos colegas aí do banco vai usufruir, sim. Eu vou pedir um apoio da FETEC, da CUT, do sindicato, tá? Para que a gente cobre que esse projeto saia. A gente tem que aproveitar essa oportunidade do Saíde, da Tassiana, que está lá no presidente do banco, e também desse governo que a gente tem, que é maravilhoso, o governo do Lula, tá? Eu também gostaria de contar o apoio de todos vocês aí da CUT, FITEC, Sindicato, para outros projetos. Como eu falei, eu sou uma pessoa abençoada e beneficiada, tá? Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu sou funcionária do banco, eu sou branca, mas tem muita menina aí que não tem o mesmo privilégio do que eu, e eu quero poder ajudar. A gente precisa empregar essas pessoas, porque ninguém dá emprego para trans. Elas estão na rua não é porque elas querem, é porque elas precisam comer e elas precisam ter um abrigo. Então, a gente precisa, sim, de projetos para essas pessoas, a gente precisa dar emprego e a gente precisa dar formação para elas, tá? Então, eu gostaria que o Sistema S também se envolvesse para que a gente pudesse formar e tirar esse pessoal da rua e ter uma vida digna, né? Então, eu gostaria de contar mais para frente aí que a gente pudesse também dar oportunidade para aqueles que não tiveram a oportunidade que a gente tem, tá? E mais uma vez agradecer a todos e pelo carinho, pela paciência, pelo ouvido e, né, escutar um pouco da minha história, da minha vida e agradecer o convite da Sinara. Certo. Nossa, Érica, eu que agradeço muitíssimo. Tanta informação, a gente nem viu o tempo passar, foram 2 horas aqui, gente. A gente conversando de papo realmente maravilhoso, que nos encheu, né, de conhecimento, encheu a alma, tá? Doutora Mirtes, tanta informação, motivação, indicações de livros para que a gente conheça mais, para que se tome consciência e que a gente se torne luz para outras. Porque nós sabemos que quem está aqui é um grupo de militância, é um grupo de força, é um grupo de espalhar, né, informação, busca pelos direitos. Então, que a gente consiga realmente, como colocou a Érica, iluminar tantos outros. Eu quero encerrar aqui, pessoal, falando também que eu sou mãe de trans, tá, Érica? Por isso que isso também me move, e sou mãe de bi. Então, isso eu sei, quando você fala o que uma mãe, uma família passa. E agradecer a todos pela presença, por todas as colocações, e queria encerrar falando um poema da Virginia Gitzel, que é travesti, poeta e colunista da Rede Internacional Esquerda Diário e militante do grupo feminista socialista, tá? Que é de São Paulo. Eu achei belíssimo, assim, enfim, uma coisa que colore, gente, né? O poema da Virginia se chama Colorir. Faltará tinta no dia em que eu for livre, para todos serem o que são, cobertos pelo sol sem nenhum tipo de opressão. Faltará nomes para descrever o mundo sem as misérias que sentimos ou que nos tornamos. O novo ser sem medo de viver. Faltará a falta que nos entristece, que hoje enche o peito de vazio e fumaça. Não faltará amor, não faltará sonhos. O novo mundo se abrirá para o futuro, onde o presente dominará o passado. E nossos corações, enfim, serão salvos. Uma excelente noite a todos. Obrigada. Buenas noches. Buenas noches, povo. Boa Boa noite, pessoal. Boa noite, Até a gente. Acabou o próxima. sushi. Boa Tchau, noite. tchau. Muito obrigado. Beijo, meninas e meninos. Obrigada, boa noite. Tchau pra vocês. Pelo Abraço a belo todos. debate. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Vou encerrando aqui, pessoal. Boa noite. Até uma próxima. Flávio, obrigada. Imagina, disponha Tchau, sempre. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.